Sabe por que Daniel foi jogado nas covas dos leões? Porque ele desobedeceu a uma autoridade. Ele desobedeceu a uma ordem do rei, que esta ordem dizia que ninguém poderia adorar a outro Deus que não fosse os deuses da Babilônia. E Daniel, ele desobedeceu a esta ordem. Ele continuou adorando ao Deus de Israel, ao Deus criador de todas as coisas. Ele continuou a sua adoração, sendo fiel a Deus. Quantas vezes Pedro não foi preso, Paulo, por desobedecer uma autoridade? Quando Pedro pregava em nome de Jesus, os líderes do Sinédrio falavam para ele não pregar mais neste nome. E Pedro fala, o que vale mais, obedecer a homens ou a Deus? Existem autoridades constituídas por Deus. E Romanos 13 nos ensina a ser fiel, a obedecer, a ser submisso a estas autoridades constituídas por Deus. E quando nós não somos submissos a estas autoridades, nós sofremos a consequência, assim como Daniel, assim como os discípulos e vários outros exemplos, de desobediências a autoridades. Existe consequência. Mas todas essas autoridades são constituídas por Deus. E Deus é uma autoridade maior. Deus é o Rei dos reis. É o líder dos líderes. É o pastor dos pastores. Deus é o juiz dos juízes. Então é uma autoridade maior. E a Deus nós temos sempre que ser fiel. Nós temos sempre que se submeter ao nosso Deus, o único Deus verdadeiro. Precisamos guardar os seus princípios bíblicos e guardar para cumprir. Nós não podemos, deixar a nossa adoração, negar a nossa fé, desobedecer a Deus por causa dessas autoridades. Nós precisamos, nos submeter a estas autoridades constituídas por Deus, desde que elas não venham confrontar a nossa fé, desde que elas não venham fazer com que nós pecamos contra o nosso Deus, quanto esta autoridade maior. Então, ainda que sofremos consequência, como Daniel sofreu, seja fiel, não tema o que te possa fazer o homem, porque Deus é contigo, assim como ele foi com Daniel, assim como ele foi com todos os discípulos. Deus é conosco, não tema o que te possa fazer o homem, porque muitas das vezes confrontar, desobedecer essas autoridades para ser fiel à palavra de Deus vai te trazer consequência. Mas Deus é contigo, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não tema o que te possa fazer o homem, porque existem muitas autoridades usadas pelo inimigo para te fazer parar, para te fazer pecar contra Deus, para fazer calar a sua voz, a sua oração, para fazer você parar de pregar no nome de Jesus. Então não seja fiel a estas autoridades usadas pelo inimigo para fazer você negar a Deus. Permaneça fiel a Deus em todo o tempo. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê sabedoria.